Você paga R$ 30 em um livro e ele te mostra formas diferentes de ver o mundo, te dá uma nova energia para lidar com as dificuldades e traz de volta o brilho nos olhos de ir atrás do que você tanto quer. Então hoje queria recomendar 6 livros que fizeram exatamente isso para mim. O primeiro é Limites Internos, do Steven Pressfield. Ele fala sobre uma coisa muito interessante que aparece quando você tem um objetivo, que é a resistência, que é essa vontade de se afastar do que você precisa fazer, a procrastinação, sabe? É enrolar, é não fazer o que você quer fazer. E aí ele vai fundo em como isso aparece, por que isso aparece, como lidar com isso. Inclusive eu recomendo todos os livros dele e assim, são curtinhos, você lê, sabe, em 2 horas e se seguir regras da leitura dinâmica, até menos. O segundo livro é Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que é a mesma que escreveu Comer, Amar e Rezar. Aqui ela fala sobre a vida criativa, os obstáculos que você tem, o medo, a preocupação e como lidar com tudo isso. Então, quando você é, por exemplo, um artista e você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai ter inspiração, você não sabe nada. Você não sabe nem se vai ganhar dinheiro. Então, como que você vai lidar com todas essas incertezas? E eu acho que isso se aplica muito aos estudos. Porque o que acontece? Na prática, você se entrega a uma profissão suposta que você nem sabe se vai conseguir. Então, você estuda para o vestibular, não sabe se vai passar, não sabe quando vai passar e o que vai acontecer na sua vida. E de uma forma que é muito parecida a um artista. E ela fala até uma analogia muito legal, que é a do carro. Então, a sua vida nesse percurso de artista ou de estudante é como se você fosse num carro com 2 pessoas, 2 companheiras, sempre. Uma coragem e outro medo. E aí você não pode deixar o medo dirigir o carro, você não pode deixar o medo ficar falando demais, às vezes você pode até escutar, mas vamos mudar de assunto. Você não pode deixar o medo nem trocar a música. Então é muito interessante como ela faz essas analogias e é cheio de histórias para explicar cada conceito e é uma ideia muito diferente de como funciona a criatividade. Então acho que super vale a pena, eu adorei todas as vezes que eu li esse livro, é sempre positivo e eu acho que super dá para se aplicar em outras áreas que não sejam assim criatividade, mesmo porque você pode viver a vida como uma obra de arte, como algo criativo. E o terceiro livro é Sem Esforço, do mesmo autor, de Essencialismo. Às vezes a gente acha que quando quer algo muito difícil, muito concorrido, é preciso batalhar muito, trabalhar muito, estudar muito, se entregar e fazer só isso dia e noite, sendo que às vezes não. Às vezes, se você priorizar o mais importante e tiver o esforço suficiente, dá certo também. Então é até o subtítulo do livro, Torne mais fácil o que é mais importante. Então ele mostra muito bem como você priorizar o que é mais importante assim na sua vida em geral, mas isso, claro, pode se aplicar também para um projeto, para os seus estudos. E como ter o esforço na medida certa, nem muito nem pouco. Porque muito, às vezes, tudo se desequilibra e você não consegue manter esse esforço por pouco tempo. E pouco esforço também você não evolui. Então, como fazer um equilíbrio entre esses 2 lados? E é isso que esse livro traz. O quarto livro é Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E uma das ideias principais é lidar com as dificuldades que vão aparecer no caminho. Então, mesmo fazendo tudo certo, tendo todas as estratégias, sabe, sabendo o que priorizar, vão aparecer dificuldades, vão aparecer coisas difíceis que você vai ter que superar. Então, como lidar com elas? Como lidar com seus pensamentos enquanto isso? E ver que várias outras pessoas já passaram por coisas similares e conseguiram superar. Então, é um livro bem baseado no estoicismo, inclusive a frase, o impedimento à ação, avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho, do Marco Aurélio, é meio que dá o fundamento do livro, nessa ideia de que a dificuldade, a própria dificuldade se torna o caminho. Você se torna mais forte, maior ao lidar com essa dificuldade e isso vai ter repercussões lá na frente. E é um livro que às vezes não vale a pena você ler todo de uma vez. Você pode ler um pouquinho a cada semana, sabe? Tá passando por um momento difícil, você vai lá e lê um capítulo ou algumas páginas. E eu acho que funciona muito bem assim, meio que aquela dose de inspiração diária, de você ver pessoas superando dificuldades e como você pode trazer isso para sua própria vida. E muitas vezes também em transformar dificuldades em oportunidades. O quinto livro é Hábitos Atômicos.
E assim, eu já falei várias vezes aqui no canal, já fiz vídeos sobre isso, mas é um dos livros, assim, um dos melhores livros de hábitos e produtividade que existem. Então você descobre como destruir hábitos ruins, como criar bons hábitos, o poder de melhorar um pouquinho todo dia, qual é a diferença que se traz no longo prazo. Porque a gente sempre acha que tem que fazer uma mudança drástica, mas melhoras incrementais já trazem um resultado enorme. Pode fazer uma diferença nas suas escolhas, nos seus hábitos, nos processos que você tem. E outro ponto, como o ambiente influencia seus hábitos. Então, assim, uma forma bem clara, digamos, alguém que quer uma alimentação saudável. E essa pessoa só tem biscoito no armário. Será que vai dar certo? Então, a mesma coisa, alguém que quer estudar, mas só vive nas redes sociais, com a televisão ligada, computador no Facebook. Será que vai dar certo também? Acho que ninguém nem usa mais Facebook, mas enfim. Então, se você já leu, vale a pena reler, ou pelo menos alguns capítulos, algumas partes, para sempre ter isso em mente e não se deixar sucumbir a maus hábitos. O 6º livro é A Alma Indomável. É um tesouro escondido, assim, que ninguém fala sobre isso. Não sei se você já percebeu, mas tem uma voz que fala dentro da sua cabeça. E às vezes ela fala de um lado, às vezes do outro, uma preocupação, um medo. E ele mostra que a gente pode ver essa voz como um colega de quarto. E esse colega de quarto tá sempre ali falando, reclamando e se preocupando. E você pode ver com uma outra pessoa, não é você. Você é o observador desses pensamentos. Então, você não é seus pensamentos, você não precisa seguir seus pensamentos, você não precisa fazer o que ele fala para você fazer. Então, esse é o começo do livro. Então, lá no primeiro capítulo você já vê essa ideia dos pensamentos. E aí ele vai indo mais fundo, tá? E o que você é então? Então, já é um livro que vai pro lado da espiritualidade, de autoconhecimento, meio que com uma pegada de religiões orientais. É muito interessante e me marcou muito. Foi um dos primeiros livros, assim, que eu li mais sobre espiritualidade e, assim, continua sendo um dos favoritos. Inclusive, se você quiser mais livros nesse tema, me conta aí nos comentários que de repente eu posso fazer um específico. E aí o Michael Singer tem outros livros também, como A Entrega Incondicional, que também é muito interessante e eu acabei lendo em inglês, mas super recomendo. Então é isso, espero que você leia esses livros e só resumindo, foi Limites Internos, do Steven Pressfield, Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, Sem Esforço, do Greg McKeown, 4. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, 5. Hábitos Atômicos, do James Clear e 6. A Alma Indomável, do Michael Singer. Então continue indo atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!